Olá, essa é a nossa segunda aula de Política e Teoria do Estado 2. O tema segue sendo separação de poderes. No nosso último encontro, vimos que, para Montesquieu, são três os poderes. Primeiro, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes, equivalente do atual poder executivo. Esse poder executivo é detido pelo monarca, na fórmula de Montesquieu, e tem o papel ou a tarefa de manter a ordem interna e a segurança externa. O segundo dos poderes para Montesquieu é o poder de julgar, detido por juízes que se assemelham muito a jurados, bem na tradição inglesa. O poder de julgar serve para punir os crimes e resolver os conflitos entre os particulares. E notem, o juiz de Montesquieu é a boca da lei, ou seja, um juiz legalista, apegado à letra da lei, e bem pouco, repito, bem pouco criativo. O terceiro poder de Montesquieu é o poder legislativo, que serve para elaborar ou revogar as leis. E notem, o poder legislativo de Montesquieu, como a maioria dos poderes legislativos nas constituições atuais, ele é bicameral. Em Montesquieu, a exemplo da Inglaterra, há uma Câmara baixa, eletiva, a dita Câmara dos Comuns, e uma Câmara alta, hereditária, a denominada Câmara dos Lordes. Interessante o papel de cada uma dessas casas. Você deve lembrar. A Câmara Baixa tem o papel de deliberar. A Câmara Alta tem o papel de impedir, conter os excessos da Câmara Eletiva. A Câmara Alta, então, claramente, nos indica um elemento antidemocrático, de contenção daqueles representantes eleitos. Essa foi a aula passada. Agora nós avançamos e nos fazemos, vejam lá, uma pergunta muito importante. Importante, eu diria, tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista prático. É uma pergunta fundamental. O quão separados são os poderes? O quão separados são os poderes? Vale dizer, qual é a rigidez na separação entre os poderes? Esta é a pergunta. No começo parece estranho, mas você vai, aos poucos, se dar conta da importância dessa pergunta e, sobretudo, da resposta que nós temos que dar a ela. Então, didaticamente, nós vamos dizer que há duas correntes para interpretar tal pergunta: a corrente da exclusividade e a corrente do predomínio. Exclusividade versus predomínio. São duas correntes adversárias, inimigas, incompatíveis. Não há conciliação possível. Ou é uma ou é outra. Exclusividade ou predomínio. Comecemos pela corrente da exclusividade. Para essa corrente, cada poder tem exclusividade na sua esfera de ação. Ou seja, cada órgão detém completamente, integralmente, veja, com exclusividade, a sua tarefa. Dou um exemplo para que fique bem claro para você. Só o poder legislativo,
para a corrente da exclusividade, só o poder legislativo, só o parlamento poderá legislar. A outra corrente, incompatível com essa, é a corrente do predomínio. Veja bem a palavra. Ter o predomínio é ter a maior parte, é ter a palavra final, mas não é ter tudo. Evidentemente, predomínio é menos do que exclusividade. Se cada poder tem o predomínio na sua esfera de ação, se cada poder tem predomínio na sua atividade, interferências parciais de um poder na esfera de ação de outro poder são aceitáveis, são legais, constitucionais e até mesmo desejáveis. Isso quer dizer o quê? Vamos a um exemplo. O poder legislativo, o órgão, o parlamento, tem, evidentemente, o predomínio na atividade ou tarefa de legislar. Tem o predomínio, mas não tem tudo. O executivo, eventualmente, participa da atividade legislativa, embora não tenha a última palavra. Pense, por exemplo, no caso de certas matérias de projeto de lei que são de iniciativa exclusiva do presidente da República. Aumentar a remuneração dos servidores públicos, segundo a nossa Constituição, é matéria de lei, mas lei que só pode ser proposta pelo presidente da República. O presidente da República propõe e o Congresso aprova ou não. Vejam então, o Congresso tem a palavra final, tem o predomínio, mas o presidente participou do processo legislativo, participou da tarefa de elaborar as leis, propondo uma lei, propondo direito novo. É uma matéria de iniciativa do presidente da República. Espero que o meu exemplo tenha ficado claro. Voltemos ao essencial. Então são duas correntes. A corrente da exclusividade, que diz que cada poder, órgão, tem exclusividade na sua esfera de ação, tem tudo. E a corrente contrária, oposta, incompatível, a corrente do predomínio. A corrente do predomínio afirma, ao fim e ao cabo, que cada poder tem o predomínio na sua esfera de ação, na sua atividade, mas não tem tudo. Interferências parciais de um poder na esfera de ação de outro poder são admissíveis. E até mesmo nós vamos ver o porquê mais adiante, não percam, são as interferências desejáveis. São essas as duas correntes. Evidentemente que a pergunta que nos aparece, que nos surge é: qual delas está correta? Qual delas é a melhor? Qual corrente interpretativa é a mais adequada? Para responder a essa pergunta, nós voltamos a Montesquieu. E voltamos a Montesquieu com a seguinte ideia. Montesquieu é um clássico. Um autor clássico não é clássico porque é muito citado, porque é popular ou porque é antigo. Um autor clássico é um clássico porque quando nós tratamos de certos temas, é inevitável consultá-lo, voltar a ele. Quando nós analisamos separação de poderes, é inevitável voltar a Montesquieu. Por isso mesmo ele é, nessa matéria, como em outras, um clássico.
Então nós queremos saber qual corrente, a da exclusividade ou a do predomínio, está certa. Qual é a mais adequada? E nós voltamos a Montesquieu. Quando nós lemos o famoso capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis, nós vamos lá descobrir duas observações importantíssimas feitas por Montesquieu. São importantíssimas, não são detalhes, não é preciosismo da parte do professor Rodrigo Valim. Primeira observação. Montesquieu fala do poder legislativo, bicameral, nós já aprendemos, e nos diz que o rei tem o poder de veto. E o veto do rei não pode ser derrubado pelo parlamento. Opa, aqui há algo importantíssimo. O rei é o titular, nós vimos, do poder executivo. Mas Montesquieu, com base na análise, na observação que ele faz da Constituição da Inglaterra, Montesquieu está a dizer: o rei participa do processo legislativo. O rei pode vetar uma lei e o veto não pode ser derrubado. Esse veto, à época do Montesquieu, à época da Constituição inglesa, ele é o veto dito absoluto, o veto que não pode ser derrubado pelo parlamento. Nas constituições modernas em geral, incluída aí a Constituição brasileira, o veto é do tipo suspensivo. Ou seja, o veto pode ser derrubado pelo parlamento. Ora, o que você nota aqui é que Montesquieu nos diz claramente: o rei, que é executivo, veta um projeto de lei e o veto não pode ser derrubado. É o veto absoluto. En passant, você aprendeu uma noção de direito constitucional aqui. Os dois tipos de veto, absoluto e suspensivo. O absoluto que pode ser derrubado, perdão, olha só, errei eu aqui. 1000 perdões. O absoluto não pode ser derrubado. O absoluto não pode ser derrubado. O suspensivo, ele sim pode ser derrubado. Importante, Montesquieu, veto do monarca não pode ser derrubado. E Montesquieu também faz uma outra observação importantíssima. Montesquieu nos dirá que os nobres não estão submetidos ao poder de julgar. Os nobres não estão sujeitos aos juízes que são jurados. Os nobres, segundo Montesquieu, desfrutam de uma prerrogativa. Qual é essa prerrogativa? Os nobres devem ser julgados pelos seus pares, ou seja, pelos nobres mais importantes que compõem a Câmara Alta do Poder Legislativo. Então vejam só que interessante, há uma exceção à rigidez da separação de poderes que se anuncia aqui. Qual é a exceção à rigidez da separação de poderes? A exceção é: os nobres são julgados não pelo judiciário, os nobres são julgados por uma parte, a Câmara Alta do Poder Legislativo. Dessas duas coisas, do poder de veto absoluto, que não pode ser derrubado, e dos nobres que são julgados pelos seus pares do legislativo, dessas duas exceções, nós podemos extrair uma conclusão. Qual é? Montesquieu é adepto, na verdade, não há dúvida para mim, Montesquieu é adepto da corrente do predomínio. Ou seja, Montesquieu admite que o poder legislativo tem a maior parte da tarefa de legislar. Mas ele compartilha essa tarefa com o executivo. O poder de julgar
tem a maior parte da tarefa de exercer a jurisdição. Mas vejam, ele compartilha isso com a Câmara Alta, a Câmara dos Lordes, que exerce uma função jurisdicional. Então Montesquieu é, inegavelmente, um adepto da corrente do predomínio. A corrente da exclusividade, então, pode ser considerada ultra-ortodoxa, que é tão rígida que nem o próprio Montesquieu a abraçou, a aceitou ou a defendeu. A corrente da exclusividade é ultra-ortodoxa. Por que nós acreditamos na resposta de Montesquieu? Porque a separação de poderes ela tem o grau de rigor determinado e bem interpretado pela corrente do predomínio. Porque, na verdade, se deve considerar a finalidade da separação de poderes. Disso nós já tratamos também na aula passada. Façam o link. O objetivo da separação de poderes, nós vamos ver que o Supremo Tribunal Federal afirma isso também. O objetivo da separação de poderes é garantir a liberdade individual. Para garantir a liberdade individual, é preciso que o poder, abre aspas, é uma citação de Montesquieu, o poder tranque o poder. Montesquieu afirma isso. O poder para o poder. O poder tranca o poder. Para que o poder controle o outro poder, para que um poder tranque o outro poder, para que um poder fiscalize o outro poder, é necessário que haja interferência parcial. Um poder só pode fiscalizar, só pode trancar o outro poder em benefício das liberdades individuais se houver alguma possibilidade de interferência parcial. É por isso que é correta a corrente do predomínio, é por isso que são aceitas e desejáveis interferências parciais, tal qual é o veto do chefe de Estado, que existe em muitos países, não em todos, até hoje. O veto é uma interferência parcial. Com isso, o executivo contém eventual excesso do poder legislativo. Então, interferências parciais são aceitáveis, são desejáveis. Essa é a concepção de Montesquieu e uma concepção mais adequada do ponto de vista do funcionamento, da dinâmica da separação dos poderes. Se a separação dos poderes tem como finalidade conter os excessos de poder, resguardar, salvaguardar a liberdade individual, então a separação de poderes tem de funcionar. Os poderes têm de trancar uns aos outros. Interferências parciais são aceitáveis e são desejáveis, portanto. Uma frase para fechar de vez o nosso raciocínio e para direcionar a melhor corrente interpretativa. Qual é essa frase? Os poderes não são retas paralelas. Os poderes não são retas paralelas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os poderes se tocam. Os poderes atingem uns aos outros porque eles precisam controlar-se de forma recíproca. Interferência parcial significa controle recíproco. Os poderes não são retas paralelas. Não são. Porque se eles fossem
retas paralelas, como quis a corrente da exclusividade, quis a corrente da exclusividade com erro, podemos dizer. Se os poderes fossem retas paralelas, o objetivo da separação de poderes não se realizaria. A separação de poderes seria um projeto frustrado. Então, os poderes não são retas paralelas. Pensem nisso. Se fossem, nós não teríamos um bom funcionamento da separação de poderes e nem a proteção da liberdade individual. Frase clássica de Montesquieu: o poder tranca o poder. Eu tive um professor muito importante na faculdade de Direito da URGS que perguntava: como funciona a separação de poderes? E a resposta era: não funciona. Na verdade, a separação de poderes é para controlar os excessos de poder. Muito obrigado. Se você achou difícil, não se preocupe. Nós continuaremos o tema e vamos extrair desse tema as mais importantes consequências práticas. E você vai aprender. Perdão pelo meu erro, eu confundi, mas a corrente da exclusividade diz que um poder tem tudo. A corrente do predomínio diz que um poder tem a maior parte, mas não tudo. Obrigado, e era isso, meus queridos e minhas queridas alunas.